Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa aula eu vou dar continuidade ao estudo da trigonometria no ciclo trigonométrico. Nessa aula eu vou falar das funções e dos gráficos das funções seno e cosseno. Também vou mostrar para vocês domínio, imagem e período, além de uma função que foi modificada através de alguns parâmetros. Esse aqui é um conteúdo muito importante e que leva um certo grau de dificuldade para alguns alunos. Vamos para a aula? Começando a nossa aula, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiro eu vou focar na função seno e vou considerar que aqui o x é um arco. Então é seno do arco x ou seno do ângulo x. Vamos deixar destacado então essa função aqui, ó. Y igual a seno x. É sobre ela que nós vamos estudar. Beleza, pessoal? Eu já deixei aqui, ó, o gráfico da função y igual a seno x. Pronto, o gráfico já está aqui, ó. Você pode ver essa curva, tudo bonitinho. Mas agora eu vou explicar passo a passo como esse gráfico foi montado e também dizer que eu não montei junto com vocês agora, porque ia ser bem difícil, né? Então assim, ó, nós já estudamos no ciclo trigonométrico os valores importantes da função seno e cosseno. E aí nós temos que seno de 0 graus ou seno de 0 rad vale 0, por isso a função está aqui. Quando a gente chega aqui em π sobre 6, nós temos π vale 180, sobre 6 dá 30. Então, seno de 30 graus é meio, ó. Por isso que cai justamente na metade, entre 0 e 1. Continuando, π sobre 4 seria 45 graus. E seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, que cairia aqui mais ou menos. Depois continuo, π sobre 3, então 180 por 3 dá 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, continuando. E aí chegou no π sobre 2, que equivale a 90 graus. Seno de 90 graus é 1, que é o maior valor possível que a função seno de um arco consegue. Eu não continuei colocando os valores aqui porque ia ficar bem cansativo e bem feio o gráfico. Veja que o gráfico faz uma curva como se fosse uma parte de uma circunferência, né? Como se fosse. Veja que se você pegar um ciclo trigonométrico e começar aqui do zero e for subindo, é como se você estivesse fazendo essa curva, ó. Você vai subindo, chega no ponto mais alto e desce, ó. Então você sai do zero, sobe e desce. A mesma coisa aqui, ó. Sai do zero, sobe e desce. Quando você chegou aqui no zero de novo, agora você começa a descer a parte de baixo, ó. Desceu. Então aqui, ó, desceu até chegar no zero de novo. Aí você chegou no zero de novo e subiu. Então o gráfico da função seno é desse jeito. Lembrando que o gráfico da função seno, se a gente pegar só aqui no intervalo de 0 até 2π, você tem que lembrar que ele sempre começa em 0. Seno de 0 é 0. Depois, seno de π sobre 2 é 1, o maior valor possível. Seno de π é 0 novamente. Seno de 3π sobre 2 é menos 1, é o menor valor possível. E seno de 2π é 0. Como a função seno ela está determinada para todo número real, então essa função ela continua aqui para trás, fazendo essa mesma voltinha aqui, ó, sem interrupção, e ela continua para frente também, fazendo as mesmas voltinhas sem interrupção. Eu vou deixar destacado de verde aqui, para a gente lembrar. Vai dar um trabalhinho fazer isso por causa da régua, tudo, mas é importante que a gente lembre assim, ó, a função seno ela tem o menor valor possível, que é o número menos 1. Então, se você pegar uma função seno, ela nunca vai ter um resultado menor que menos 1. Só vai ter o resultado menor que menos 1 se você mudar alguns parâmetros dela. E aí eu vou mostrar para vocês como esses parâmetros podem ser alterados. Por enquanto, a gente deixa claro aqui que a função seno de um arco x ela está presa no intervalo de menos 1 a 1.
Sobre a função seno, então, vamos determinar agora domínio, imagem e período, tá? Nós estamos agora falando sobre seno. Depois a gente volta aqui e fala sobre cosseno, tá? O domínio dessa função que eu batizei de y é todos os números reais, porque esse gráfico aqui ele continua indefinidamente para um lado e para o outro, tanto para a direita quanto para a esquerda, sempre travado nos intervalos de -1 e 1. Então eu posso dizer, vou escrever aqui, ó, que o domínio, como eu dei o nome de y, vou colocar aqui, da função y, que nesse caso é a função seno, é o conjunto dos números reais, todos os números reais, perfeito? E o domínio, pessoal, a gente sempre vê no eixo x, tá? Todos os valores do eixo x que estiverem ligados com o gráfico fazem parte do domínio da função. Beleza. Vamos agora preencher a imagem. A imagem são todos os valores de y que tem relação com o gráfico. Veja que todos os valores de y de -1 até 1 vão pegar no gráfico, vão ter um correspondente no gráfico em algum momento. Então a imagem é justamente isso, fica preso de 1 a -1. Então você pode colocar aqui que a imagem, eu vou escrever assim, ó. Imagem da função y é o intervalo fechado de -1 até 1. Um outro jeito de representar isso aqui também é dizer assim, ó, que o seno do ângulo ou do arco x é maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Beleza. Fica faltando agora, então, definir o período. O que seria o período? Bem, a gente pode pensar assim, com que frequência, com que período seria mais interessante? Com que período o gráfico se repete, tá? Com que período o gráfico se repete? Se você olhar bem aqui, ó, nesse instante aqui, no zero, nós estávamos no eixo x, no ponto zero e subindo, tá? Eixo x, ponto zero e subindo. Aí, ó, todos os outros lugares que eu vou passar o canetão, a gente não tá parecido com isso. Memoriza. Ponto zero aqui, mas beleza, ó. Eixo x subindo. Estamos exatamente eixo x subindo. Vamos procurar outro lugar que nós estamos no eixo x subindo. Veja que aqui eu estou no eixo x, mas eu estou descendo, então não quero. Aí continuo aqui novamente, ó. Eixo x subindo. Veja que demorou exatamente 2π para tudo recomeçar. Então, o período da função seno é um período de 2π. Você tem que memorizar isso, tá? Então, vamos recapitular isso aí, destacando os detalhes. Deixa eu pegar o canetão que está aqui no meu bolso. O domínio da função seno nada mais é do que o conjunto dos reais e a gente observa no eixo x. A imagem da função seno x, ela é o intervalo fechado de -1 até 1. E a imagem, gente, coloca aí para a gente lembrar, hein? Bem bonitinho. Quando você for olhar a imagem, você tem que olhar aonde, né? Onde você olha a imagem? Você olha a imagem no eixo y. Perfeito? E outro jeito de escrever a imagem, então, seria isso aqui, ó. Deixa eu deixar destacadinho aqui. Seno x é maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Perfeito. Outra informação sobre a função seno é o período. O período da função é 2π e isso quer dizer que é o tempo, a distância, o intervalo em que as coisas se repetem igualzinho. Eu estava no eixo x subindo, 2π depois eu estou no eixo x subindo novamente. Beleza? Pessoal, com isso então nós temos que escrever uma regrinha bem interessante. Ó, dá uma olhada aqui. Faz de conta que eu andei um certo arco, ó, vou fazer aqui, um certo arco aqui, ó, bem aqui. E a esse arco eu dei o nome de x. Se eu for calcular o seno de x, eu vou descobrir justamente essa altura aqui, ó. Tá? Aqui. Então, isso aqui, ó, é justamente seno
x. Perfeito? Agora imagina o seguinte, eu estou aqui no x, você está aqui, deixa eu desenhar você aqui, ó. Tá, você está desenhado ali. Aí você resolve dar uma volta na circunferência. Se você der exatamente uma volta na circunferência, você vai percorrer um arco em ângulos de 360 graus ou um arco em rádio, que é 2π. Se você sair daqui e percorrer 2π, você cai aqui de novo. Isso quer dizer que o arco x mais 2π cai no mesmo local. Se cai no mesmo local, o seno é igual. Aí você resolve dar outra volta. Você deu mais uma volta inteira. Cai no mesmo lugar. Ou seja, se você sair do arco x e der voltas completas, não importa a quantidade, você vai voltar no arco x. Isso quer dizer, ó que bonitinho, escreve aí, que seno do arco x é exatamente igual a seno, aí abre parênteses, de x mais 2π. Só que esse 2π é a volta completa. Quantas voltas você pode dar? Quantas você quiser. Você pode dar 1000 voltas, que você vai cair no mesmo lugar e o seno vai ser a mesma coisa. Então eu vou colocar o k para simbolizar a quantidade de voltas. Então é seno de x, que é o lugar que você está saindo, mais a certa quantidade de voltas, 2kπ. Beleza? Pessoal, e se aqui fosse um menos? Ó, se você está no x e desse uma volta inteira, você chega lá de novo. 360 graus, você cai no mesmo lugar. Ou seja, se lá é mais 2kπ ou menos 2kπ, você cai no mesmo lugar. Então, obrigatoriamente, esse k aqui é um número que pertence ao conjunto dos inteiros. Tanto faz mais ou menos. Beleza? Então vamos recapitular, fazendo uma revisão da função seno. Para você, para o seu vestibular, concurso, prova, para você entender. A função seno tem esse gráfico aqui, que parece que faz meia volta por cima, meia volta por baixo. Os valores que nós marcamos aqui da função seno são todos valores que pertencem ao conjunto dos números reais. Com isso, o domínio da função seno é o conjunto dos reais, que tanto vem para frente quanto vem para trás. Aqui você dá essa voltinha e se fosse aqui você ia continuar. Beleza. Outra coisa, a imagem da função seno. A função seno, ela varia de -1 até 1. Tá? De -1 até 1. E o período dela, tudo se repete depois de 2π unidades. Então, o período dela é 2π. Perfeito. Outra coisa que você viu é que seno x é igual a seno de x mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Aí você falou, nossa, agora o que cair sobre a função seno, eu vou acertar. Calma, não é assim. Dá uma olhada aqui, ó. A coisa na vida não é tão fácil quanto a gente imagina. O cara resolveu mudar a função seno. Ele colocou uns parâmetros aqui. E aí? Olha só que bonitinho. Tá? Olha só. Vamos dar uma olhada no que o cara fez aqui, ó. Ele escreveu uma função seno que está escrito assim, ó, y é igual a mais b vezes seno de kx. Poxa, será que essa função aqui, y igual a mais b seno de kx, ela tem todas as características preservadas igual isso que nós fizemos aqui? A resposta para isso é não, não tem. Por exemplo, se eu pegasse essa função aqui e fizesse a seguinte escrita, ó, lembrando que aquelas letras ali são números reais, tá? Então você tem aqui o A, o B e o K pertencente aos reais, tá? Vamos supor que o A vale 2. Então eu vou colocar aqui, ó, y é igual a 2 mais. O B vale 3. 3 seno. O K também vai valer 2. 2x. E aí? O que aconteceria com essa função? Bem, que você tem que entender o seguinte. Se fosse seno x, só seno x,
seno de x, tudo seria assim, ó, normalmente, bonitinho, de menos 1 a 1. Só que veja, se só essa parte aqui, ó, seno do ângulo, tem o maior valor chegando em 1, o maior valor possível é 1, esse 1 vai multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. E o 3 vai somar com 2, ou seja, vai dar 5. Isso quer dizer que esse limite superior vai lá para 5. Então, esses parâmetros aqui iriam mudar a imagem desse carinha aqui. Vamos ver o que ia acontecer. Se aqui fosse menos 1, então, o menor valor possível. O menor valor possível, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 somado com 2, menos 1. Deixa eu ver se acertei. Né? Vamos lá de novo. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 somado com 2, menos 1. Então, isso aqui ia continuar aqui, só que o outro ia subir lá, o gráfico ia fazer um negócio bem diferente. Tá, então nós já vimos que esses dois valores aqui, ó, mudam o gráfico. E esse 2 aqui, o que que ele muda no gráfico? Ele muda o período. Quanto maior esse número, quanto maior o número que está aqui, menor o período. Ou seja, mais rápido, quanto maior o número, mais rápido as voltas acontecem. Isso quer dizer que quanto maior o número, menor o período. Nesse caso aqui, gente, nesse caso aqui, ó, que tá vendo o casinho aqui, como é que seria o período da função seno? O período da função seno é dado por 2π sobre k. Memorizem isso, eu vou até destacar aqui depois com a régua bonitinho. Veja que se eu peguei essa função aqui, ó, 2 mais 3 seno de 2x, e esse 2 está entrando no lugar do k, esse 2 ia entrar aqui. Corta, corta, o período seria π. Ou seja, toda essa volta que eu dei aqui, que eu precisei de 2π, viria até aqui, ó, no π. Então ela seria assim, ó. Seria muito mais rápida, tá vendo? As coisas iam acontecer muito mais rápido, beleza? Então memorizem isso, porque senão você vai achar que os parâmetros da função seno nunca se alteram. Se for sempre seno, 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 não se altera. Mas o cara colocou incrementos aqui, detalhezinhos para deixar você menos feliz. Perfeito? Então destaquem isso aí. Mostre que essa aqui, ó, em casos de variação na função seno, existem mudanças significativas que você não pode esquecer. Perfeito, pessoal? Vamos então agora para a função cosseno. A função cosseno, de novo, ó, nós temos aqui na circunferência o sentido de rotação, certo? Só que a função cosseno, ela é medida no eixo x. E aqui, ó, é exatamente um raio. Então, o cosseno de zero vale 1. Veja que a função cosseno, ela sai do 1. Ao contrário da função seno, que sai do zero. Aí você vai lá, ó, cosseno de zero é 1. Perfeito. Π sobre 6 é 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, meio, ó, caiu justamente aqui no meio, beleza? Aí eu não preenchi tudo isso aí, mas veja, ó, cosseno de 90 graus, π sobre 2. Quando o ponto está aqui em cima, quais são as coordenadas, ó, em relação ao plano cartesiano? Quais são as coordenadas desse ponto? Esse ponto ele andou 0 unidades para x e uma para y. Aí você tem que lembrar que o eixo x é o cosseno, é 0. O eixo y é seno. Então aqui é 0 para cosseno e 1 para seno. Então 0 para cosseno. E assim vai. Aí nós montamos o gráfico, tudo bonitinho. E ele continua para lá, continua para cá. Beleza? Tranquilo aí, né? Aí aqui a gente só foi atribuindo os valores. Lembrando que algumas aulas atrás aí eu calculei vários valores, os valores mais importantes, que você pode ir plotando aqui para construir o gráfico. Tá, mas aí eles vão te perguntar qual o período, qual a imagem e qual o domínio da função cosseno. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa.
A função y igual ao cosseno x tem o domínio igual aos reais. Ela vale para todos os reais. Então, você vai colocar aqui, ó, vou colocar mais apertadinho aqui. Poderia colocar igual assim, ó, domínio de y igual aos reais. Mas como eu fiz isso aqui, então eu vou colocar só que o domínio é os reais. Beleza. A imagem dela. De novo, ó, deixa eu pegar o canetão verde lá. Pegar o canetão verde. Veja que a função cosseno, sem nenhum tipo de parâmetro, vou ficar na frente de vocês, depois eu saio, tá? Ela é uma função que fica presa, totalmente presa, numa faixa que vai de -1 até 1, tá? Então, a imagem, você observa a imagem da função no eixo y. E no eixo y você tem de -1 a 1, é a imagem da função. Então eu vou colocar aqui, ó, bonitinho de novo. Imagem da função y, que nós sabemos é a função cosseno x, é igual o intervalo fechado de -1 até 1. Beleza? Ah, mas você pode escrever desse jeito aqui, ó. Pode. Você pode colocar que cosseno do ângulo x é maior ou igual a -1 e menor ou igual a 1. Beleza, né? Tá, e qual é o período? Ah, mesma coisa. Vamos ver aqui, ó. Quando você estava aqui, você estava no ponto mais alto possível descendo. Vamos ver quando que vai acontecer a mesma coisa, no ponto mais alto descendo. Ponto mais alto descendo. Ou seja, depois de 2π, as coisas começam a se repetir. Então, o período aqui é 2π. Tá, pessoal, mas a mesma coisa que acontece com a função seno, acontece com a função cosseno. Alguém pode colocar alguns parâmetros novos. Veja que a pessoa pode escrever como y igual a mais b cosseno de kx. Vamos criar uma função para essa aqui, ó. Vamos criar aqui. Vamos fazer de conta que o cara escreveu assim, ó. Y é igual a 10 mais 5 cosseno, e aqui no lugar do k vamos colocar 4, cosseno de 4x. Essa é uma nova função. Tá, o que você sabe? Você sabe que esse pedaço aqui, ó, seno, não importa que é 2x, e cosseno de 4x, também não importa. Aqui é seno de um ângulo, aqui é cosseno de um ângulo. O maior valor que isso aqui pode dar é mais 1 e o menor é menos 1. É a mesma coisa, o maior é mais 1 e o menor é menos 1. Aqui, vamos supor que deu 1 positivo. 1 vezes 5, 5. 5 mais 10, 15. Então, veja que o limite superior não seria o número 1, seria 15 lá no alto. Vamos supor que isso aqui deu menos 1, tá? Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 mais 10, menos 5. Então, a linha de baixo, mais 10, ia subir, né, para o 5. Ia subir para o 5. Então, ia ser entre o 5 e o 15, beleza? Pessoal, mas assim, memoriza aí, ó. Seno de x, seno de 2x, seno de 15x, não importa o argumento aqui dentro, tá? Esse carinha sempre está preso de menos 1 até 1. Esse carinha aí, que é nesse padrão aqui, ó, tá? Que é nesse padrão. Agora, o cara colocou incrementos aqui, ó, multiplicou e somou. Mesma coisa aqui. Então, esse pedacinho de menos 1 até 1. O fora aqui mudou. Beleza? Então, assim, se tiver esse tipo de alteração, então o período também muda, porque o período depende do 4, assim como o período aqui dependia do 2. E qual é a fórmula para calcular o período? Desculpa, essa aqui mesmo. Período é igual a 2π sobre k. Lembrando que esse k é um múltiplo aqui, ó. Se aqui fosse a letra m, que é muito usual também, então o período seria 2π sobre m. Então vamos colocar aqui, período igual a 2π sobre k. E para ficar bonitinho, apesar que o meu k ali já ficou horrível, vamos destacar.
Pessoal, tem outra coisa que nós precisamos estudar das funções seno e cosseno, que é um negócio chamado paridade, tá? Mas nós vamos estudar de um modo que vai ficar bem fácil e você vai entender. É lógico que se você não curte matemática, vai ficar tipo assim, hã? Entendi nada. Mas se você curte, você vai entender. Então, como eu já preenchi todo o gráfico aqui, tudo, eu vou usar esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço aqui, tá? Vou usar esse pedaço para a função seno e esse pedaço para a função cosseno. Veja o seguinte, o seno, ele é um carinha que mede a altura, certo? Então ele mede aqui assim, ó. Beleza? Mediu a altura. Se você tiver um ponto no plano cartesiano, o seno vai medir o quanto ele andou no eixo Y. Então, se eu subir ali x unidades, eu caí lá em cima. Se eu pegar um arco aqui de menos x unidade, ó, aqui assim, um arco menos x, então eu desci um comprimento igual, só que desci, né? Então, vai cair aqui, ó. Beleza? E aí, aqui, o que nós teríamos? Esse pedacinho aqui, ó, é seno de menos x. Perfeito? Então, em cima é seno x, embaixo é seno de menos x. Mas se você olhar bem, eles são iguais em tamanho. Se eu desenhei certo, né? Iguais em tamanho. Qual é a única diferença deles? É que um é positivo e o outro é negativo. Isso quer dizer que se eu multiplicar o de cima aqui por menos, ele vai ficar igual o de baixo. Então eu posso escrever que seno de menos x é igual, aí eu pego esse carinha aqui, ó, e multiplico por menos. É igual a menos seno x. Porque se eu multiplicar por menos, ele vai cair aqui embaixo. Ah, beleza. Só que daí você tem que lembrar o seguinte, lembrar se você já estudou. Se você não estudou, vai ficar sabendo agora. Essa regra aqui, ó, a função f aplicada em menos x igual a menos a função f aplicada em x, tá vendo, ó? A função aplicada em menos x é igual a menos a função aplicada em x. A função aplicada em menos x é igual a menos a função aplicada em x. O que seria isso? Isso aqui seria uma função ímpar. Ímpar. E qual é a importância de você saber que essa aqui é uma função ímpar? O gráfico da função ímpar, ele é simétrico em relação à origem, em relação a esse ponto aqui, ó. Ou seja, com relação a esse ponto, o gráfico da função é simétrico para o lado de cá. Então, ele vai fazer as mesmas voltas assim, ó. Tá vendo? Ó, vê assim, ó. Função ímpar, tá? Função ímpar. Deixa eu fazer aqui pequenininho. Origem, ó, imagina aqui a origem. Então, ela vai fazer assim, ó. Antes da origem, ela estava subindo. Ela vai continuar descendo aqui, ó. Aí ela vai fazer a voltinha e vai fazer a voltinha. Beleza? Então, a função seno é ímpar e o gráfico é simétrico à origem do plano cartesiano. Vamos ver a função cosseno. O cosseno é diferente. Ó, você pegou um arco x, subiu. Pegou um arco menos x, desceu. Menos x. Aqui você marcou um ponto, lá você marcou um ponto. Se você quer descobrir as coordenadas desse ponto, dos pontos que você marcou, as coordenadas é no eixo y e no eixo x. No eixo y é seno, no eixo x é cosseno. Ou seja, tanto a coordenada daquele ponto lá em cima, quanto a coordenada desse ponto aqui embaixo, caem no mesmo lugar. Caem no mesmo lugar. O que um tem de diferente do outro é que esse aqui é um arco positivo e esse aqui é um arco negativo. Conclusão, vou escrever aqui agora de azul. Conclusão, cosseno do arco positivo x é igual cosseno do arco negativo menos x. Escrevendo isso em forma de função, f de x é igual a f de menos x. E essa aqui, pessoal, é a definição de função par. F de x igual a f de menos x. Função par.
f de menos x igual a menos f de x. Função ímpar. E o que isso significa no gráfico? Uma função par, ela é simétrica em relação ao eixo y. A função ímpar é simétrica em relação à origem. Veja aqui, ó. Veja que essa função cosseno, ela faz essa volta aqui, ó, e para aqui. Aqui é o eixo de simetria, o eixo y. É só você pegar esse carinha aqui e rotacionar e tipo carimbar ele aqui. Carimbar ele do outro lado, vai ficar igual. Por exemplo, ó, se aqui é o eixo y e essa função é par e ela fez essa voltinha aqui, ó. Então agora você pega e joga aqui. Ou seja, ela ia fazer isso aqui, deixa eu melhorar aqui. Ela ia fazer isso aqui, ó. Veja que ela é simétrica. O que acontece do lado direito acontece do lado esquerdo. Já essa aqui não, ó. O que acontece do lado... Se eu fizer o eixo y aqui, ó. O que acontece do lado direito não é o que acontece do lado esquerdo. É em relação à origem do sistema. Beleza? E aqui estaria a origem. Então, esse é o estudo da paridade. E às vezes você vai no vestibular entendendo tudo de seno e cosseno e o cara te pergunta só assim: o seno é uma função par ou uma função ímpar? Aí você fala, pô, viajei 1000 quilômetros fazer esse vestibular e o cara me pergunta justamente porque eu não sei. Bem, você não sabia, agora você sabe. Perfeito? Então, pessoal, chegamos ao fim dessa aula, terminamos o estudo de seno e cosseno. Agora falta resolver um monte de exercícios para a gente treinar, ficar craque. Eu vou gravar um monte de videoaula só resolvendo exercício de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. E depois nós vamos avançar. Vamos começar o estudo da tangente. Beleza? Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!